Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos abordar o primeiro módulo da aula de fisiopatologia. Nesse primeiro módulo a gente engloba como ocorre o dano, os tipos de alterações celulares e aí finalizamos falando um pouquinho da apoptose e necrose. Então, em primeira instância, o dano, a lesão celular, ela ocorre quando eu tenho uma alteração no tecido, na célula, normalmente externo. Então, produto químico, agentes, no caso agressores como micro-organismos, como parasitas, um agente físico, um trauma, uma pancada, uma batida, uma lesão, leva a um desequilíbrio celular. Então a célula ela tem um sistema adaptativo, normalmente ela se adapta muito bem ao dano, mas quando o dano excede o limiar celular, essa célula ela entra em colapso e aí eu tenho a instalação do dano. Então pode-se dizer que a perda da saúde ou o processo patológico em si é quando a célula ela perde a capacidade de se reequilibrar diante do dano. E aí eu tenho um processo patológico que evolui normalmente para a morte daquela célula, para a destruição daquela célula. Mais adiante a gente vai conversar sobre o mecanismo da apoptose. Isso é muito abordado nas aulas de fisiopatologia, pois o mecanismo da apoptose é a morte celular programada, onde tu não tem a destruição das células vizinhas. Então, seguindo a sequência, quando eu tenho dano, quando eu tenho alteração, a célula reage. E quais os tipos de reação que a gente pode ter? A gente pode ter uma hipertrofia ou uma hipotrofia. Uma hipertrofia, por exemplo, é um aumento da estrutura celular. Na verdade, tu mantém o tamanho da célula, tu vai aumentar o volume daquela célula. Isso acontece muito, por exemplo, em halterofilistas, que começam a puxar muito peso, né, a malhar com grande intensidade, e aí o miócito, no caso, a estrutura muscular, ela para compensar aquele excesso de exercício, ela aumenta o volume. E aí tu tens uma hipertrofia nos atletas. Isso é muito comum nas academias, o pessoal diz, para crescer tem que doer. No pain, no gain. Aquela frase que tem até em camisetas. Sem dor, não há ganho. Por quê? Porque a fibra muscular precisa romper para ela sentir, né, no caso quimicamente, que houve uma alteração, que há um estresse, e aí ela aumenta o seu volume. E aí tu tem a hipertrofia nos atletas. Qual o problema? O atleta tem que continuar praticando aquele exercício sempre naquela intensidade, porque senão o tecido, o músculo entende que a demanda diminuiu e ele volta ao tamanho genético, ao tamanho original. Então isso é um exemplo clássico da hipertrofia. Na hipotrofia, eu tenho uma atrofia, eu tenho uma redução do volume daquela estrutura, ou por desuso, ou por uma alteração patológica propriamente dita. Então, por exemplo, eu posso ter uma patologia no endométrio ou no miométrio, e isso pode ser uma causa hormonal, e aí eu tenho uma hipotrofia, esse tecido ele atrofia. Um outro exemplo, por exemplo, um paciente que tem sofreu um acidente de moto, aí ficou muito tempo imobilizada aquela perna direita, por exemplo. Nitidamente, quando ele tira o gesso e tira os pinos, no acidente com uma fratura, por exemplo, você vai ver que aquele músculo do lado direito está menor que o músculo do lado esquerdo. O que aconteceu? Uma hipotrofia. Então, atrofiou aquela estrutura muscular. Tudo bem? Então, continuando, além da hiperplasia e da hipotrofia, nós temos as alterações a nível, vamos pegar minha colinha aqui, a nível de metaplasia. Então, a metaplasia é a mudança da estrutura celular para uma outra estrutura que gera uma alteração ao longo do tempo. Então, a metaplasia é um indício de que aquele tecido, aquela célula, está mudando. Então, é a mudança de um tecido celular para o outro. Por exemplo, eu posso ter uma metaplasia quando o paciente ele toma muita bebida alcoólica. Aí no esôfago eu posso ter uma alteração metaplásica.
aquele tecido ele sofre tanta lesão, ele acaba mudando para um tecido escamoso, por exemplo. Eu posso ter uma metaplasia quando eu tenho um paciente fumante que acaba destruindo a estrutura ciliar, e aí os cílios desaparecem pelo dano, pela lesão, e aí eu tenho uma metaplasia na broncoalveolar, por exemplo. E da metaplasia eu posso evoluir para anaplasia e para neoplasia. A neoplasia é uma evolução mais grave, onde eu tenho uma alteração normalmente no DNA celular, por mecanismos de apoptose. Esse DNA ele induz proteína Bax, sistema P53, que vão, sistema GAD também, que vão induzir que aquela estrutura ela entre em processo de apoptose, que aquela célula entre em processo de apoptose. Se eu tenho um defeito no sistema P53, e aí o P53 pode ficar mais lento, por exemplo, excesso de aditivo na alimentação, produtos químicos, a radiação, e aí esse sistema fica mais lento, fica mais preguiçoso. Por isso que idosos normalmente têm mais neoplasia do que jovens, porque o sistema P53 ele vai ficando mais lento com o passar do tempo. E aí a apoptose fica mais lenta, e aí aquele DNA alterado aflora e gera uma alteração neoplásica. E aí aquela célula vira milhões e trilhões e gera uma alteração neoplásica. No caso, a neoplasia é igual ao câncer. Como evitar essas neoplasias? Aumentando a ativação das nossas proteínas, das nossas enzimas, com exercício físico, com uma boa alimentação, não fumar e não beber. É uma maneira de evitar as neoplasias ao longo do tempo. Um exemplo clássico, o paciente que fuma, ele tem 90% de chance de desenvolver algum tipo de neoplasia. Isso já foi bem descrito na literatura. Então, só o ato de não fumar evita uma série de cânceres ao longo do tempo. O cigarro tem muitas substâncias carcinogênicas, por isso que quem fuma tem mais tendência a desenvolver uma neoplasia. E a apoptose, que a gente falou no início, é a morte celular programada. Tu não tem a ativação imunológica inflamatória, então tu tem uma destruição da célula sem prejuízo das células circunvizinhas. E essa estrutura celular, o fagolissossomo que foi formado, ele é englobado pelas as estruturas apoptóticas, né? É englobado pelas células vizinhas. E aí tu não tem prejuízo das células vizinhas. Na necrose, tu tem a destruição celular com liberação das enzimas internas, proteolíticas, lipolíticas, para o meio intracelular. Então na necrose eu tenho a morte de uma célula, mas uma célula leva várias ao redor. E aí tu tem a evolução para um processo necrótico, que é a morte celular. E necrose nós temos várias. Nós temos a necrose de liquefação, nós temos a necrose caseosa, a necrose gordurosa e a necrose gangrenosa. A necrose de liquefação, normalmente, ela vai ocorrer no cérebro. Então, eu tenho uma destruição maciça da massa encefálica com coma e morte do paciente na necrose de liquefação, por exemplo. Na necrose de coagulação, normalmente ela ocorre no pâncreas. Por quê? O pâncreas é um tecido que tem amilase, lipase e outras enzimas. Enzimas altamente proteolíticas e degradadoras de amido. Então, quando eu tenho uma pancreatite, por exemplo, uma pancreatite crônica, eu tenho liberação dessas enzimas com a destruição da massa pancreática. E aí eu formo uma necrose de coagulação no pâncreas. Então, necrose de coagulação, pâncreas, é o mais comum de ocorrer. Necrose de liquefação no cérebro. Necrose caseosa, normalmente ela ocorre no pulmão. Quando eu tenho um agravamento, uma neoplasia ou um enfisema, e eu tenho a perda da estrutura pulmonar. Aí eu formo uma necrose caseosa. Necrose gordurosa, eu posso ter, por exemplo, num procedimento estético, onde quem fez o procedimento exagerou na quantidade de enzimas, no abdômen, né? Lá no adipócito, e aí necrose o adipócito. E aí eu tenho perda de adipócitos, eu tenho perda da estrutura do adipócito com necrose gordurosa. Normalmente ele ocorre na massa de gordura. E por último, a necrose gangrenosa, que é uma das mais graves, uma das mais piores,
ela ocorre em feridas, em abscessos, com grande quantidade de bactéria anaeróbica, extremamente fétida a ferida, e a necrose gangrenosa é uma das mais graves. Normalmente, o paciente vai a óbito depois que faz a necrose gangrenosa. E aí o importante, para diagnosticar essas lesões, a necrose e essas alterações, nós temos os marcadores laboratoriais que conseguem predizer se a célula já está fazendo o início de dano. Então, por exemplo, eu tenho uma necrose no miocárdio. O início do dano é a alteração e a liberação das enzimas que estão lá dentro do miocárdio para a corrente circulatória. O exemplo é a CKMB, a CK total e a troponina, que é o marcador de miofibrila. Então, o médico cardiologista ele solicita esses exames mostrando um dano no miocárdio. E esse dano, se não for tratado, não for controlado, vira uma necrose do miocárdio e o paciente vai a óbito. No pâncreas, eu tenho a dosagem da amilase e da lipase. Então, a amilase e a lipase está alta, por exemplo, na pancreatite aguda. Se evoluir para uma pancreatite crônica, eu tenho perda de massa pancreática. E aí eu tenho um dano pancreático com evolução para necrose. Então, o laboratório é muito útil nos marcadores de diferentes células e tecidos, mostrando que o tecido já está fazendo um dano celular. Do dano celular eu vou para um dano tecidual. Do dano tecidual eu tenho a lesão inteira do órgão. E aí eu tenho a falência do órgão com falência múltipla de órgãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.